Olha, hoje o Bolsonaro falou por 49 minutos, depois de encerrado o julgamento, né? Ele foi ao gabinete do Flávio Bolsonaro, filho dele, senador, né? E falou por 49 minutos. Foi uma espécie de monólogo, né? Falou sobre tudo, todos, demonstrou muita irritação, demonstrou certa tristeza em determinado momento. A gente separou um trechinho aqui, mínimo, né? São 49 minutos. Então a gente separou um trechinho mínimo aqui para mostrar para vocês. Vamos acompanhar do que ele disse depois de ser transformado em réu por tentativa de golpe de Estado. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muita novidade para vocês. Vou começar no final, quando as eleições se acabarem. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada, e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Ato contínuo, começamos a transição. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil, criar um caos, ou estava pensando em outra coisa. Eles cumpriram esse pedido meu. Durante a transição, conduzida pelo senador Ciro Nogueira, tive um encontro no começo de dezembro, no Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo, voltou depois, entrou em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu lá no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, eu deixaria os comandantes do Lula assumir. 30 de dezembro de 22, o dia que eu viajei para os Estados Unidos. Mas, antes de viajar, eu fiz uma live que, lamentavelmente, não estão nos inquéritos do senhor Alexandre de Moraes. Como hoje eu vi na mídia, já que eu estava lá, há advogados reclamando de um vídeo que ele botou, mostrando a parte mais agressiva, vamos assim dizer, do quebra-quebra. E quando se fala em quebra-quebra, o próprio Zé Múcio, há pouco tempo, no programa Roda Viva, falou que o que aconteceu de 8 de janeiro não foi golpe. Como o ex-presidente Temer falou a mesma coisa. Como o ex-ministro Jobim também falou. Depois ele voltou atrás. E na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas o celular. Tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação não descobriram quem porventura seria esse líder. Eu vi entre ontem e assisti hoje o senhor Alexandre de Moraes
falar que 500 pessoas aproximadamente assinaram não persecução penal. Um acordo. E ele disse, doutor Jean Moraes. Bom, tá aí um trecho, né? A gente mostrou 4 de 49 minutos. O próprio ex-presidente avisou que ia demorar, afinal de contas ele fez ali um arrazoado de tudo que aconteceu ao longo dos últimos 2 dias, né? Mas não apresentou nenhum fato novo, né? Assim, não só nesse trecho pequeno que nós mostramos aí, como ao longo desse período todo em que ele pôde se manifestar por meio de advogado, ele teve direito à ampla defesa, né? Terá direito à ampla defesa agora durante a ação penal propriamente dita, que se desenrola a partir de agora, né? Alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês ou como costumam dizer os advogados, juros esperneandi, o direito de espernear? Ele esperneou bastante, né, Sabrina? Mas me chama a atenção ele falar que não teve nenhum tipo parece que ele fez um vídeo pedindo para os caminhoneiros liberarem as estradas. A gente lembra daquele silêncio angustiante pós-eleição, lá em 2022, pós-segundo turno. O presidente ficou no mais completo silêncio, fazendo com que os seus eleitores, seus apoiadores alimentassem aquela ilusão de que alguma coisa ia acontecer. Não, o resultado não foi aquele ali, não. O presidente vai fazer alguma coisa, ele vai... Esperem mais 3 dias aí que ele vai fazer alguma coisa. Vai vir coisa. Vai vir coisa por aí. Ficava postando Braga Neto falou isso. Postando aquelas fotos enigmáticas no Twitter na época, né? O antigo Twitter, o atual X. E ficou por isso mesmo, né? Os acampamentos. Os acampamentos também, tudo isso, assim, nesse mundo mágico que o Bolsonaro está tentando construir, ele esquece isso tudo, né? Não que tenha algum crime nele ter deixado de falar por 3 dias após as eleições. Não é crime isso, mas que criou-se um clima negativo, pesado, no mínimo, isso não há dúvidas, né? Os próprios advogados, eles tentam contestar e tentaram, mas eles... assumiram que materialidade tem e que houve algo grave. Então, eles nem rebateram a esse ponto. Quando o Bolsonaro hoje dá essa entrevista de quase 1 hora, de um jeito absolutamente, aparentemente, de improviso, é muito estranho. Parece até que é de propósito, porque estava todo mundo sabendo que ele seria tornado réu. Então, ele chega com aqueles papéis de uma forma atabalhoada e a boca dele, de vez em quando, estava nervosa, dava um chique, sei lá, o que dava nele. Aí você fala, parece que acabou de dar uma notícia, assim, de muita surpresa. E uma defesa muito... De novo, eu estava nos Estados Unidos, porque eu ajudei no que eu pude. Assim, E os advogados, depois do resultado de hoje... falam nos bastidores que, assim, vai ser difícil. E eu repito, quando você tem um torcedor que mata o outro e antes teve ali o presidente do clube ou o presidente da torcida organizada incentivando que, olha, é isso mesmo, corintiano, por exemplo, tem que, sei lá... Entendeu? Ou palmeirense, tem que matar o São Paulino, esse tipo de coisa. Ele não foi pra luta ali no metrô, mas ele tem a mão suja de sangue. Então, quando você tem um presidente, você tem ministros, você tem um governo que fica o tempo todo, por anos, desqualificando a eleição, dizendo que a nossa urna não tem crédito e dizendo que a gente não pode tolerar a volta do outro presidente, que isso seria um golpe, você está, sim, manipulando e participando ali, sujando as suas mãos de sangue, dando para o outro fazer o trabalho braçal, diremos assim. Então, e tá difícil dele, eu tava com o Mickey, eu tava com entendeu? Amigo, você vai ter que comer muito mais arroz e feijão para tentar achar uma outra forma de sair dessa. No mínimo, ele fez os seus apoiadores quase que de reféns, né? Usou os apoiadores como bem entendeu, deixa aí, vê o que acontece com eles, se der certo, beleza. Tanto que muitos que acabaram ali na Papuda ficaram muito revoltados. Cadê Bolsonaro? Cadê você que nós estamos aqui? E eu não tenho comida, e eu não tenho advogado. Quantos nos sentiram abandonados? É isso. Agora, apoiar alguém conservador é uma coisa. Ter uma opinião de direita
faz parte do jogo. Agora, você minar o tempo integral que o sistema pelo qual você entrou não funciona e está equivocado, e se o resultado não for a seu favor, significa que alguém manipulou, que é fraude, você está construindo isso. E ele foi construindo ao longo de todo aquele tempo. E principalmente depois das eleições. Sim. Bom, agora, minha gente, desenrola-se a ação penal, vão começar a ser chamadas as testemunhas, vão ser ouvidos os advogados, vai ser ouvido o Ministério Público, e ao fim desse processo, que deve ser demorado, talvez no fim deste ano aqui, talvez começo do ano que vem, nós teremos o julgamento do mérito. Aí saberemos se o Supremo Tribunal Federal considera esses 8, o Jair Bolsonaro e mais 7, réus eles já são, se os considera culpados ou inocentes e qual será o tamanho da pena atribuída a eles. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.